Eu sou Erasmo Silva e eu quero tratar aqui com você hoje sobre dízimos. O Novo Testamento ensina a prática do dízimo e uma primeira contestação é que não há no Novo Testamento nenhum parâmetro mínimo estipulado para a contribuição. O apóstolo Paulo, em especial, organizou uma coleta, uma grande coleta, na verdade, para os necessitados da Judéia. E as duas epístolas aos Coríntios trazem referência a essa coleta. Na primeira carta, no capítulo 16, verso 1 e 2, Paulo vai nos dizer que quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Nos capítulos 8 e 9 da sua segunda carta aos Coríntios, Paulo desenvolve seu ensino acerca das contribuições. E esses textos se referem à alegria da contribuição, à generosidade, à liberalidade, à presteza em ofertar, em ofertar ao Senhor. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Capítulo 9 da sua segunda carta aos Coríntios, no verso 6. No capítulo 8, verso 2, ele vai dizer: porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. No verso 4 do capítulo 8, pedindo-nos com muito rogos a graça de participar da assistência aos santos. No verso 11 da sua segunda carta, no capítulo 11, ele vai dizer: assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. No verso 2, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele vai dizer: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio. Não vemos nenhuma referência a uma contribuição mínima que é obrigatória, ou seja, o dízimo. E a partir daí, a gente percebe que as ofertas são completamente voluntárias. São voluntárias, não existe estipulação aqui para se ofertar na igreja. Ao contrário, o ensino de Paulo é que se a contribuição não for voluntária, irmãos, não dê. Se não está sendo de coração, se não está sendo voluntária, não dê. Esse é o ensino neotestamentário. No verso 8, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo nos diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a necessidade do vosso amor. Veja que o apóstolo Paulo nos diz: não vos falo na forma de mandamento. Ele não está aqui dando nenhum mandamento quanto à contribuição, como muitos fazem nos nossos dias. No verso 12 do capítulo 8, ele vai nos dizer: porque se há boa vontade, percebo para onde Paulo nos direciona. Se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. No verso 7 do capítulo 9 da sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem contribui com alegria, quem dá com alegria. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 3, ele vai nos dizer: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ofertas voluntárias são um método de contribuição do Novo Testamento. A gente vai ler outro texto em Filipenses, capítulo 4, verso 15 ao 18. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo o que tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo usa a figura dos sacrifícios aqui do Antigo Testamento com relação às ofertas. As ofertas dos filipenses foram diante de Deus como aroma suave,
como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Gálatas capítulo 6, verso 6. Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, Paulo aqui faz a referência à obrigação de dar sustento àqueles que afadigam no ensino da palavra. E é um ensino até que repetitivo pelo apóstolo Paulo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenham com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E mais detalhado, ele vai tratar sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Não temos nós o direito de comer e beber? No verso 4. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? No verso 6. Paulo refere-se aqui ao trabalho secular, é claro, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais, no verso 11. No verso 13 ele vai nos dizer, não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e que serve ao altar do altar tira o seu sustento? E a referência aqui é Deuteronômio capítulo 18, que permite aos levitas comer parte do sacrifício oferecido no templo. De fato, existe o direito bíblico do qual Paulo abriu mão, pelo menos com relação aos coríntios. Né? Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 15, aos Tessalonicenses ele vai tratar também disso, em especial sua primeira carta no capítulo 2, verso 7 e 9, e na sua segunda carta no capítulo 3, 8 e 9. E os pregadores, pastores mestres, serem sustentados pelas congregações. No verso 14, ele vai dizer o seguinte, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Porém, não há referência nenhuma a dízimo. Algumas outras citações, entre muitas. Ele vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 13, compartilhai as necessidades dos santos. Em Gálatas capítulo 6, verso 10, ele nos diz, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Em Efésios capítulo 4, verso 28, ele vai nos dizer, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Verso 28 de Efésios capítulo 4. Temos também outro texto, que está na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, 17 e 18, exorta aos ricos do presente século que sejam generosos em dar e prontos a repartir. Note, o ensino consistente e positivo do Novo Testamento a respeito da generosidade, da liberalidade, da prontidão em repartir. A contrapartida negativa temos nas muitas advertências a respeito da avareza. E Jesus vai nos ensinar sobre isso em Mateus capítulo 13, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Em Lucas capítulo 12, verso 15, o próprio Senhor vai nos dizer, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do bem que ele possui. Paulo vai nos instruir também em Efésios capítulo 5, verso 5, sabei, pois isto, nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 7 ao 10, Paulo vai nos orientar. Porque nada temos trazidos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, outra advertência, seja a vossa vida sem avareza. Esta é a doutrina. Isso é o que devemos ensinar. O que passar disso pode ser considerado ensino bíblico? É claro que não. Portanto, a gente não vê no Novo Testamento ensino que fundamente a ideia de dízimo. E aí, a gente vai parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a prática do dízimo no que tange
a pessoa de Cristo. Jesus ensinou a prática do dízimo? Isso para o próximo vídeo. Graça e paz a todos.